Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, hoje vamos dar uma revisada nesse tempo que é o futuro do subjuntivo, tá certo? Para você que está no nível 7, eu, professor Luiz, considero esse tema muito provavelmente o tema mais difícil de todos os níveis do curso de português, e você tem que aprender esse tema porque ele é muito útil, ele é muito utilizado no dia a dia, beleza? Tá certo? Acho que juntamente com o plural, lá no nível 2 acredito, verdade? Intensivo 2 esse tema é um dos mais difíceis, beleza? Tá certo? Vamos lá. Futuro do subjuntivo. Se você estiver na sua apostila, você pode vir, apostila do intensivo 7. Você pode vir para a apostila, para a página 7, ok? Página 7. Como é que você vai usar esse tempo? Primeiro, futuro do subjuntivo. Então, você vai utilizá-lo. Vou escrever aqui. Deixa eu colocar meu computador em português, porque aqui ele está em espanhol. Deixa eu colocar em português. Primeiramente, Você ir. Ai! Ai, acabei apagando tudo. Vamos lá. Você irá utilizá-lo para falar de situações no futuro, tá bem? Tá certo? Você vai falar de situações ah, no futuro. Vou colocar aqui, ó. Essas situações, elas podem ser, essas situações podem ser condicionais. Vou colocar aqui até hipotéticas, verdade? Você vai ver muito sendo utilizado o se, ok? Essa estrutura se, ok? Beleza? Para falar de alguma coisa que pode acontecer no futuro, beleza? Outra estrutura que você vai ver que é muito comum sendo utilizada com esse tempo é o quando, verdade? Veja que até aqui na sua apostila, para aprender a conjugar alguns verbos, ela utiliza o quando. Quando tiver, quando tivermos, quando cantar, quando cantarmos, ok? Beleza? Então, anote isso, ó. Você irá utilizá-lo para falar de situações no futuro. Essas situações podem ser condicionais, né? Hipotéticas, você vai utilizar bastante o se. E outra estrutura que pode aparecer com frequência é o quando. Se você lembrar do presente do subjuntivo, você vai lembrar que existem várias contrações, verdade? Desde que, embora, para que, várias conjunções que atuam como um detonante no presente do subjuntivo. Essas conjunções, tá certo? Você pode utilizar aqui também no futuro do subjuntivo. Você vai ver que faz sentido também, ok? Beleza? A diferença entre os dois tempos é que um está falando situações do presente e o outro situações no futuro, mas você pode usar sim essas conjunções com os dois tempos, tá bem? Então, você vai utilizá-lo para falar de situações no futuro, beleza? Anotou aí? Ok, muito bem, vamos lá. Ahn, Vamos ver aqui como é que conjuga, o que é que a nossa apostila diz, ó. Futuro do subjuntivo é formado a partir da terceira pessoa do plural, do pretérito perfeito, do indicativo, eliminando-se a terminação am e adicionando o sufixo adequado, ok? O que é que ele está querendo te dizer aqui? Que muitas vezes você pode tentar lembrar como é o verbo no pretérito perfeito, como é o verbo no pretérito perfeito do indicativo. Você lembra lá como é que conjuga o verbo no pretérito perfeito, e aí você elimina esse am, verdade? E aí você vai ir descobrindo pouco a pouco como é que conjuga neste tempo aqui, tá certo? Por exemplo, ó, o verbo ter. Como é o verbo ter no pretérito perfeito para eu? Eu tive, verdade? Para conjugar no presente do subjuntivo, você acrescenta a letra R, verdade? Vou colocar aqui o quando eu tiver. Quando eu tiver dinheiro, eu te chamo para sair, verdade? Quando eu tiver dinheiro, eu te chamo para sair. Como é que seria em espanhol? Quando eu tenga dinheiro, eu te invito, eu te llamo, verdade? Então veja que em português, quando eu tiver, tem um tempo próprio para isso. Em espanhol, quando eu tenga. Então fica bastante diferente, não é? Ok, então às vezes o pretérito perfeito vai te ajudar a descobrir como é que conjuga esse verbo, ok? Outra coisa que você precisa notar é você não conjugará os verbos para as primeiras pessoas, para as pessoas do singular, para as pessoas do singular. Quais são elas? Eu, você,
ele, ela, a gente também, verdade? Então, por exemplo, o verbo escrever, como é que vai ficar aqui nesse tempo? Quando eu escrever, quando você escrever, quando nós, como é que fica? Ah, perdão, só no singular, né? Quando ele escrever, quando ela escrever, quando a gente escrever. Você não conjuga o verbo para as primeiras pessoas, né? As pessoas do singular, você vai deixar o verbo no infinitivo neste tempo aqui. Tá bem? Tá certo? Anota isso aí que eu já vou passar para a próxima dica. Já já a gente vê exatamente como é que conjuga e começa a ver alguns exemplos, ok? Perfeito. Então, para as primeiras pessoas do singular, você não precisa conjugar esse verbo. Você só vai ter que memorizar como é que conjuga para nós, eles, elas e vocês. Somente. Ok? Qual é o verbo no infinitivo? Escrever. Então, para nós, você vai acrescentar mos. Ok? Então, quando nós escrevermos um livro, por exemplo, eu vou tirar uma foto com você. Verdade? Quando eles, quando elas, quando vocês escrever, você acrescenta é M, verdade? Então, ó, quando nós escrevermos, para nós este é o sufixo, para vocês, eles e elas, é M é o sufixo. É só isso que você precisa memorizar para conjugar neste tempo verbal. Quando eles escreverem, quando elas escreverem, quando vocês escreverem. As primeiras pessoas do singular, você não vai conjugar o verbo, deixa o verbo no infinitivo. E para as pessoas do plural, aí sim você conjuga o verbo, só precisa memorizar essas duas terminações aqui, né? Ó, escrevermos, escreverem. Todos os verbos regulares no futuro do subjuntivo, você vai conjugar eles igual, ok? Por exemplo, escrever termina com ER, mas se fosse o verbo falar, se nós falarmos, veja, é o verbo falar, você só vai acrescentar mos. Quando nós falarmos, ou se nós falarmos, se vocês falar, acrescenta M, se vocês falarem, ok? Todos os verbos regulares, a R, ER e R, você vai conjugar dessa mesma forma, ah, no futuro do subjuntivo, tá bem? Estamos bem? Estamos tranquilos até aqui? Veja que é bastante diferente do espanhol, então vou precisar que você revise as atividades que o professor mandou para casa. Ele disse na aula as atividades, ou então ele mandou no grupo do WhatsApp. Faça todas as atividades para praticar, beleza? Ok, excelente. Dito isso, acredito que nós podemos ver alguns exemplos, verdade? Excelente. Mais uma coisinha, ó. Os verbos irregulares, como é que você vai fazer para conjugar os verbos irregulares? Irregulares. Os verbos irregulares, como o próprio nome diz, são irregulares, então é bastante difícil, às vezes, você vai ter que memorizar muitos deles. Muitos outros, você só vai precisar lembrar do pretérito, né? Ó, alguns verbos irregulares, vou colocar aqui, para conjugar alguns verbos irregulares, você precisará lembrar-se do pretérito perfeito do mesmo, pretérito perfeito do verbo. Depois, acrescentar a letra R, ok? Como eu dei o exemplo, o verbo ter no pretérito perfeito, eu tive. Então, quando eu tiver, do verbo estar, como é que seria? Pretérito perfeito do indicativo para eu estive. Estive, então eu posso dizer, quando eu estiver no Brasil, eu vou viajar às praias, por exemplo. Beleza? Então, alguns verbos irregulares você pode aplicar essa dica. Não é com todos, verdade? Não é com todos, mas com alguns verbos irregulares dá para você utilizar essa dica, ok? Por exemplo, o verbo ser não dá. O verbo ser no pretérito perfeito, eu fui. Eu fui. No presente do subjuntivo, quando eu for. Então é diferente, não dá para aplicar com alguns verbos. Ok? Tá bem? Excelente. Vamos ver alguns exemplos. Deixa eu descer aqui um pouquinho, ó. Futuro do subjuntivo ele é usado para expressar planos e intenções futuras, incertezas ou possibilidades em orações subordinadas que se referem ao futuro, tá bem? Ó? Ajudarei quando puder. Esse é o verbo poder de maneira irregular no presente do subjuntivo. Veja que aqui dá para aplicar aquela regra que o prof ensinou, né? Poder é um verbo irregular. No pretérito perfeito, eu pude.
quando eu puder. Acrescentei a letra R. Essa vai ser a sua atividade que está assistindo esse vídeo. Revise os verbos irregulares, tente buscar os verbos irregulares no futuro do subjuntivo, beleza? Então, quando eu puder, se eu for ao Brasil, vou comer feijoada. Como é que traduz essa frase ao espanhol? Me ajuda aí. Aconteça o que acontecer, eu não mudarei de ideia. Isso talvez seria como pase lo que pase, não cambiarei de ideia. E aí, sim ou não? Você que me ajuda a traduzir, ah? Aconteça o que acontecer. Quem quiser comprar um computador, avise-me. Esse tempo ele pode ser associado a outros tempos, verdade? Você que está no nível 7, você já tem que saber isso. Você tem que saber formar frases utilizando dois tempos diferentes para se complementar, para deixar uma oração mais complexa, verdade? Então, ó, quando eu for, futuro do subjuntivo, ao Brasil, visito o Rio de Janeiro, presente. Quando eu for ao Brasil, vou visitar o Rio de Janeiro. Que tempo é esse? Futuro imediato aqui, né? E aqui, futuro do subjuntivo. Quando eu for ao Brasil, visitarei o Rio de Janeiro. Futuro do presente e futuro do subjuntivo. Quando eu for ao Brasil, quando você for ao Brasil, visite o Rio de Janeiro. Então, futuro do subjuntivo e aqui imperativo, né? Visite o Rio de Janeiro. Então, você pode fazer a associação dele com vários outros tempos, beleza? Revise quais são as atividades que o professor passou para casa para poder você praticar esse tempo em casa, tá bem? Vamos dar uma olhada no livro. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar o livro. No livro você pode encontrar esse tempo na página 14, tá bem? Eles nunca trabalharam numa grande empresa, mas quando trabalharem, certamente terão um salário melhor. Veja que é para frente. É para frente, eu estou falando no futuro, ok? Se o trabalhador quiser um bom emprego, precisará estudar. Se ele quiser, verdade? Beleza? Tranquilo? Então, é um tempo bastante comum. Você precisa aprender, tá certo? Aqui a sua apostila tem mais exemplos utilizando quando. Tem alguns irregulares também, verdade? Ó, fazer, fizer, trazer, trouxer, for, puder, quiser, puser, vier, vir. Cuidado para não se confundir com o verbo veio e o verbo vir nesse tempo. Eles ficam bem complicadozinhos nesse tempo, digamos assim, né? Porque ficam muito parecidos. Você vai precisar estar revisando e praticando sempre, beleza? Tá certo? Dúvidas, qualquer dúvida, pode perguntar ao seu professor, use o grupo do WhatsApp, use a própria aula também para tirar as suas dúvidas, se você tem alguma dúvida sobre esse tema, beleza? Tá certo? Excelente, era basicamente isso, uma revisão rápida. A gente se vê na próxima aula, beleza? Tchau, tchau.